Olá, crianças! Vamos para mais um texto. Então, o texto de hoje, ele é bem engraçado. Ele é um texto curto e tem personagens. Vocês sabem que texto é esse? Ele é um gênero engraçado, como a tia falou, e tem humor, mas não é piada. Então, vocês já sabem qual é o nome desse gênero textual? Olha só, ele tem diálogo, tem personagem, é um texto curto e tem humor. Então, é uma anedota. Isso mesmo. Não é uma piada, certo? É uma anedota. E este é o título do nosso texto. Aqui do bloco, ler é legal. Então, este texto é para rir, tá certo? Então, vamos lá? Anedota. A professora pede aos alunos que desenhem um animal. Após algum tempo, Joaquina mostra uma folha em branco e diz: Professora, este desenho representa uma vaquinha comendo capim. Mas onde está o capim, Joaquina? A vaquinha já comeu, professora. E onde está a vaquinha, Joaquina? Como o capim acabou, a vaquinha já foi embora. Então, vocês entenderam aqui o nosso texto? O nosso texto está disponível na internet, teve seu acesso no dia 3 de dezembro de 2019. Este texto, ele foi adaptado para fins didáticos, certo? Então, quer dizer que ele não é exatamente deste jeito que está aqui. Na internet, ele está maior, o texto original é bem maior, certo? Então, aqui ele está adaptado para fins didáticos. Então, nosso texto aqui apresenta um diálogo entre uma professora e uma aluna, a Joaquina, que são as nossas personagens. As personagens do texto, quem são? A professora e a Joaquina. O nosso texto, ele apresenta 7 parágrafos. Observem que o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo não contém travessão. O travessão é esse tracinho que está na frente. Olha só, isso se chama travessão. E o travessão indica que a personagem do texto vai falar, certo? No caso, aqui no primeiro parágrafo não contém nenhum travessão. Mas temos aqui, olha só, o ponto final. No segundo parágrafo, não contém travessão. Mas temos aqui 2 pontos, informando que alguém vai falar, alguém do texto. Olha só os 2 pontinhos. Então, quem falou aqui, olha só. Professora, este desenho representa uma vaquinha comendo capim. Quem falou foi a Joaquina. Por isso, temos aqui o travessão, indicando a fala da personagem. No próximo parágrafo, temos outro travessão, que é a fala da professora. Mas onde está o capim, Joaquina? No próximo parágrafo, outro travessão. A vaquinha já comeu, professora. No próximo parágrafo, outro travessão. E onde está a vaquinha, Joaquina? Lembrando que a professora está fazendo uma pergunta, olha só. E onde está a vaquinha, Joaquina? Olha só, ponto de interrogação. A professora fez uma pergunta. E a Joaquina responde, começando com travessão. Como o capim acabou, a vaquinha já foi embora. Então, vamos agora observar os pontos que
aparecem aqui os sinais de pontuações que aparecem no nosso texto. Então, no nosso texto aparece aqui o ponto final, aparece a vírgula, aparece o travessão, aparece o ponto de interrogação quando faz uma pergunta, o ponto de exclamação e são esses, e os 2 pontos aqui, certo? Então, são esses pontos, esses sinais de pontuação que nós encontramos aqui no nosso texto. Quantos sinais de pontuações nós encontramos? Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encontramos 6 sinais e eles vão se repetir no nosso texto. Então, no nosso texto encontramos 6 sinais de pontuação. E o nosso texto, ele contém humor, não é? Porque a Joaquina entregou uma folha em branco. E aí tem todo um contexto na sua folha em branco, toda uma história. Quando a professora pergunta sobre o seu desenho, então ela foi explicando tudo direitinho, não é mesmo? A tia vai fazer uma perguntinha para vocês. Quantos parágrafos tem o texto? O texto contém 7 parágrafos. O texto contém 7 parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos personagens aparecem no texto? Aparecem 2 personagens. Quem são? A professora e a Joaquina. Então, você sabe qual é o nome da pessoa? Qual é o nome da pessoa que aparece no texto? Então, o nome da pessoa que aparece é o nome da Joaquina, porque o nome da professora não aparece. A professora é a personagem, mas o nome dela não aparece. O nome da pessoa que aparece é o nome da Joaquina, que é uma aluna. E qual é o animal que é citado no nosso texto? O animal que é citado no nosso texto é uma vaquinha. Muito bem, então vocês podem ler novamente o texto para poder responder nossa atividade, certo, crianças?